Olá, esse é o nosso curso, meu primeiro atendimento previdenciário, e esta é a nossa aula 2. Se você chegou até aqui, permaneceu, para nós é um prazer. Continue conosco, que nós vamos avançar bastante no nosso estudo sobre o atendimento previdenciário, desde a entrevista até o primeiro protocolo do requerimento administrativo. Bom, na nossa aula passada, nós iniciamos analisando o que é mais importante no atendimento ao cliente previdenciário. Então, nós elencamos algumas características que são relevantes, são importantes nesse atendimento. A característica mais importante delas é a confiança, certo? Então, o advogado ou a pessoa que realiza esse atendimento precisa estar confiante de que já houve um primeiro passo, né, de confiança do seu cliente para te procurar, como ele chegou até você, ele veio de alguém que o indicou, tá? O atendimento que tem que ser inteligível, ou seja, o seu cliente tem que entender aquilo que você está transmitindo para ele. Nós também iniciamos acerca das questões que envolvem o meu INSS, ou seja, atualmente não temos mais como atender um cliente sem solicitar que ele tenha o cadastro no meu INSS, tá? Que é o sistema eletrônico digital do INSS. O meu INSS, ele é acessado através de uma senha, tá? Que se denomina gov.br. Porém, nós também estudamos, nós também explicamos que, diante da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados, o advogado ou a pessoa que faz esse atendimento previdenciário tem que tomar muito cuidado com as questões relativas à LGPD, tá? Então, nós vamos agora adentrar um pouco mais na questão da LGPD para que isso fique claro para vocês, dessa importância. E também vamos adentrar hoje na entrevista do cliente previdenciário. Então, se o meu cliente já possui uma senha do meu INSS, o ideal é que a gente peça para que o cliente acesse ao sistema ou ao aplicativo. Então, o ideal é que o próprio cliente possua o acesso ao meu INSS e realize essas operações, tá? Porém, a gente sabe que existem alguns clientes que têm muita dificuldade com as questões tecnológicas. Nesse caso, então, a orientação é só que em última análise, né, a última via é que você faça essa emissão da senha para ele ou que ele te forneça a senha e você faça o acesso, tá? Porém, qual é a orientação? Feito o acesso, ou se o cliente se você gera a senha, é que você entregue essa senha, de forma documentada para o seu cliente, via um recibo, que esse recibo fique assinado e que conste também nesse recibo a orientação de que ele pode alterar esta senha, tá? Porém, também é importante a gente falar que atualmente com a IN 128, então, o que é uma IN? A IN é uma instrução normativa, é como se fosse a Bíblia do INSS, tá? Então, a IN 128, ela prevê que o cliente ou o segurado acessando o site do meu INSS e tendo acesso às decisões que constam no processo administrativo, a partir desse acesso começa a correr o prazo, tá? Então, mais um dos motivos para a gente tomar cuidado com essa senha. Então, o ideal é também que nesse recibo você já conste uma informação de que, durante o trâmite processual, a pessoa não fique acessando o aplicativo Meu INSS e mexendo indevidamente, justamente pela preocupação de que possa correr um prazo e você, advogado, não fique sabendo, tá? Por outro lado, a gente também tem conhecimento de que o INSS não tem ainda tecnologia suficiente para controlar, né, um sistema como, por exemplo, a Justiça Federal tem, que consta ali quando foi o acesso, qual foi o horário, quando que então começou a correr esse prazo.
Então, aparentemente, de início, o INSS ainda não tem aplicado essa questão do início da contagem de prazo a partir da verificação pelo site do meu INSS. Porém, o ideal é que a gente já se antecipe àquilo que pode acontecer, justamente porque já consta na instrução normativa essa orientação e essa possibilidade. Vamos lá então. Feito o acesso ao meu INSS, eu já quero explicar isso aqui para vocês também. Qual é o primeiro documento inicial e de suma importância? Esse documento é o Extrato de Contribuições Previdenciárias, o CNIS, tá? Ele traz todas as informações relativas aos vínculos, às remunerações e às contribuições previdenciárias constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, que é o CNIS, tá? Então, você vai ter lá opção serviços, já tem nos mais acessados, você já vai localizar extrato de contribuições, entre parênteses, CNIS, que é a nomenclatura que a gente costuma utilizar. Então, veja bem, acessei aqui, entrei na página Meu INSS Digital, a visão que tenho inicial é esta, tá? Você vai aqui, então, olha, extrato de contribuições, CNIS, outros serviços lá embaixo, tá? Ou também você pode clicar nessa barra superior, escrito serviços, e já vai ter mais acessados, extrato de contribuição, CNIS, tá? Aí ele vai gerar essa tela, falando que o que é o extrato de contribuições, e ele começa então a carregar, né? Na sequência, ele te dá uma opção de baixar, tá? O ideal é que você baixe, deixe esse documento arquivado na pastinha que você vai fazer para o seu cliente. Pois bem, então precisamos ter o CNIS. Agora nós não vamos adentrar na análise específica do CNIS, porque eu vou separar uma aula para a gente tratar especificamente sobre isso, tá? Eu quis mostrá-lo para que vocês tenham conhecimento de um dos documentos que é o mais acessado no meu INSS, na plataforma do meu INSS, como eu havia explicado. Então, chegamos a um dos momentos mais importantes, que é essa entrevista